Olá pessoal, eu sou a professora Simone. Vamos dar continuidade na nossa matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Nessas aulas nós estamos tratando sobre a medicina e segurança do trabalho. Então nessa aula, o conteúdo dessa aula aqui, é a NR7, que ela é a norma mais importante quando se trata da medicina do trabalho. Então, com relação à medicina do trabalho, a gente vai ver essa norma e a gente vai poder ter uma visão ampla da medicina do trabalho. Então, a medicina do trabalho, como a gente já viu, é um ramo da medicina, né? Que ela tem como finalidade proporcionar a integridade do trabalhador em relação à saúde física, psicológica ou afetiva. Então, a medicina do trabalho, ela engloba a integridade, ela não se preocupa apenas com a integridade física do trabalhador, mas o conjunto, né? Porque a saúde do trabalhador não é apenas a ausência de doença. Então, o indivíduo, como um ser sistêmico, ele precisa ser cuidado em todas as áreas, né? Então, ela se preocupa com a saúde física, mas também a psicológica e a afetiva, inclusive a afetiva dentro do ambiente de trabalho, né? O relacionamento entre os funcionários, né? Isso tudo é muito importante. Então, o responsável por isso é o médico do trabalho, que trata de maneira que trabalha de maneira que protege este colaborador contra os riscos variados, sejam esses químicos, físicos, biológicos ou ergonômicos, ou mecânicos também, tem os riscos mecânicos, e a gente vai ver uma aula específica sobre isso. Então, o médico do trabalho, ele é uma ponte entre as exigências do mercado, né, do mercado de trabalho, e a saúde do trabalhador como um todo. Quer dizer, se a gente lembrar quando teve a Revolução Industrial, que o trabalhador, ele era utilizado como máquina, né, não era visto como um ser humano. Então, aquele trabalho desgastante, ele ceifava toda a vitalidade do trabalhador, né. Então, ele não tinha os direitos, ele não era visto como um ser humano ali. E agora, então, o médico do trabalho, ele tem essa incumbência, né, de fazer essa transição entre aquilo que o mercado precisa, aquilo que o mercado exige, e aquilo que é saudável, que é natural e que é viável para o trabalhador. Então, é essencial que esse médico, né, que ele tenha um conhecimento amplo sobre as demandas das empresas e também esse conhecimento dos limites físicos, psicológicos e emocionais dos funcionários. E para isso, o médico, como eu já falei na aula anterior, ele vai desenvolver o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é estabelecido pela NR7. Então, agora a gente entra na norma, né? Então, esse PCMSO, ele tem como objetivo proteger e preservar a saúde dos empregados regidos pela CLT. Então, você lembra, eu falei, se tem funcionário regido pela CNT, isso daqui precisa ser aplicado. Em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco. Então, esse daqui é o PGR, que a gente vai ver especificamente o que é esse PGR e como que ele acontece, né? Então, o PCMSO é de responsabilidade do empregador e deve ser elaborado por médico do trabalho. Então, como eu falei, se não tem na localidade um médico do trabalho disponível para elaborar o PCMSO, outro médico vai atuar ali, mas como exceção, né? Então, as ações da vigilância de saúde ocupacional, que podem ser de dois tipos, né? Então, a saúde ocupacional, ela vai sofrer ações de duas formas, né? As ativas e as passivas. Então, as ativas, elas são os exames médicos dirigidos, que incluam, além dos exames previstos em NR7, que são aqueles de admissão, de demissão, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Então, além desses que estão previstos na norma, também a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravo à saúde relacionados aos riscos ocupacionais, porque o funcionário, ele tem também autonomia de procurar o médico do trabalho para expressar algum desconforto que ele esteja sentindo, né? Então, além dos exames, também tem essa coleta de dados. E também tem as ações passivas. As ações passivas são a coleta de informações sobre a demanda espontânea dos empregados que procurem serviços médicos. Então essa demanda espontânea entra aqui nas ações passivas. Então, a empresa, ela não tem que ir ao encontro do funcionário. É o funcionário que vem reclamar, demonstrar as demandas dele com relação à saúde para o médico de saúde, né? Então, tem essas atividades dos exames, da observação do médico, do conhecimento do médico, né? De perceber
se algum limite está sendo ultrapassado, né? E também tem as passivas, que é da demanda dos próprios funcionários. E aí o PCMSO ele deve incluir a realização dos seguintes exames médicos. Então esses exames que estão previstos na norma, eles precisam também estar incluídos no PCMSO. E esses exames são o admissional, o periódico, né, que a regra é a cada 2 anos que o funcionário faça esses exames, né, periódicos, o exame de retorno ao trabalho, depois de 30 dias afastado por acidente, né, ou por doença, sendo esse acidente ou essa doença ocupacional ou não, sendo um acidente de trabalho ou não, para verificar se aquele funcionário tem condições de voltar imediatamente ou se ele precisa ir voltando aos poucos, né. O exame de mudança de riscos ocupacionais, que antigamente era previsto como o exame de mudança de função. Então, esse exame de função, ele acontecia sempre que a mudança de função também acarretava mudança de riscos ocupacionais, senão não precisava fazer o exame. Então, agora ele vem com esse nome de mudança de riscos ocupacionais. E, por fim, o exame demissional. Então, algumas alterações trazidas pela atualização aqui de 2020. Então, a norma ela foi revista, foi atualizada, publicada agora em março, eu acho que de 2020, e ela vai entrar em vigor a partir de 2021. Então, em 2021, essas normas, essas alterações já vão ser plenamente aplicadas, né? Então, não existe mais a diferenciação de periodicidade dos exames por idade, no caso daquelas pessoas que são menores de 18 ou maiores de 45, isso não existe mais. E também não há mais a previsão do exame, o exame quando a mulher volta depois do parto, né? E o relatório analítico, que também é uma alteração, né? O modelo do relatório anual foi excluído da NR, então ele não tem mais. Mas o médico, ele precisa elaborar esse relatório analítico todos os anos, né? E deve ser o médico responsável pelo PCMSO. Então, o relatório deve ser apresentado e discutido com os responsáveis pela segurança e saúde do trabalho da organização. Então, o médico, todos os anos, com base naquelas informações, naqueles dados que ele tem, ele vai elaborar o relatório analítico. Esse relatório, ele precisa ser discutido, analisado, junto com a equipe de segurança do trabalho. Então, essas são as informações mais importantes que a gente tem sobre a medicina do trabalho, sobre a NR7. Então, na próxima aula, a gente volta falando sobre a segurança do trabalho, ok? Então, beijo, até lá, tchau, tchau.